Olá, eu sou o professor Haroldo, professor de matemática. Hoje eu estou acompanhado da Fabiana, tá? E nós iremos apresentar para vocês mais uma aula. Pronto aí, Fabiana? Podemos começar? Então vamos lá. Sequências numéricas 1, tá? Matemática, quarto ano, ensino fundamental, PET 3, quinta e sexta semanas. Qual que seria a habilidade que nós vamos trabalhar aqui, que será desenvolvida ao final desta aula? Identificar e descrever regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural, tá? Sequência numérica recursiva é formada por múltiplos de um número natural. Sequência numérica recursiva formada por sequência numérica recursiva é formada por números que deixam o mesmo resto ao ser divididos por um mesmo número natural diferente de zero, tá? Então, sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural, tá? Observe o conjunto dos números naturais. Aquela letra N bonitona para indicar que é um conjunto de números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Logo depois vem as reticências, que indicam que essa sequência é uma sequência infinita. Sempre que você imaginar um número natural, existe sempre um maior do que ele, tá? Para encontrar o múltiplo de um número natural, é preciso multiplicá-lo por outro número natural. Então veja aqui, gente, ó. Esses são os números naturais, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, são alguns que eu coloquei. E para eu determinar os múltiplos de 3, eu pego o 3 e saio multiplicando pelos números naturais. 3 vezes 0 igual a 0, 3 vezes 1 igual a 3, 3 vezes 2 igual a 6, 3 vezes 3 igual a 9, 3 vezes 4 igual a 12, 3 vezes 5 igual a 15, 3 vezes 6 igual a 18, 3 vezes 7 igual a 21, 3 vezes 8 igual a 24, 3 vezes 9 igual a 27, e você pode ir caminhando isso tanto que você tiver de paciência, tá bom? Os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e aparece novamente as reticências, indicando que os múltiplos de 3 são múltiplos infinitos, tá bom? Vou achar um monte de valores. Para representar o conjunto dos múltiplos de 3, fazemos assim, múltiplo de 3 é igual, aí eu vou listando todos os múltiplos de 3 que eu encontrei. E não se esqueça de colocar as reticências para indicar que os múltiplos de 3 é uma sequência de números infinitos. O conjunto de múltiplos de um número é infinito, por isso usamos reticências. O múltiplo de um número natural é o produto da multiplicação deste número por outro número qualquer. Exemplo, 21 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 7 é igual a 21. Atenção, tá? 0 só tem um múltiplo, ele mesmo. 0 é múltiplo de qualquer número natural. Então, quando você for estabelecer os múltiplos de um número, sempre vai começar com 0, tá? Todo número natural é múltiplo dele mesmo, tá? E com certeza o próprio número vai aparecer, porque ele é sempre múltiplo dele mesmo. Observamos agora outro tipo de sequência numérica, a sequência numérica recursiva formada por múltiplos de um número natural. Observe isso aqui, gente, tá? Veja, a sequência 4, 7, 10, 13, 16. Observe que ao dividir cada um dos termos dessa sequência por 3, sempre obteremos o resto 1. 4 dividido por 3 é 1, resto 1. 7 dividido por 3 é 2, resto 1. 10 dividido por 3 é 3, resto 1. 13 dividido por 3 é 4, resto 1. 16 dividido por 3 é 5, resto 1. Essas são as nossas sequências recursivas, que sempre deixam resto, tá? Observamos
Assim, mais um tipo de sequência numérica recursiva, formada por números que deixam o mesmo resto ao ser dividido por um mesmo número natural diferente de zero. Circule os múltiplos de 6, não é isso? Vamos determinar os múltiplos de 6, tá? Vamos fazer aqui, ó, múltiplos de 6, tá bom? Então, seria 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. Vou colocar umas reticências aqui para indicar que essa sequência é uma sequência infinita. Bom, é para circular os múltiplos de 6. Esse está fora, esse está fora, esse está fora. Mas nós temos o 18, o 21. 7 vezes 3, 21. Sem chance. 36 vai aparecer. O 15 sem chance. O 54, 9. Tabuada, né, gente? Sempre tabuada. 9 vezes 6, 54. Tá? Ao 12 está aqui. O 24 aqui. 51. Novamente a tabuada, 6 vezes 7, 42, o 32 não vai aparecer, o 70 também, e o 62, gente, 62 vai aparecer? Usa a tabuada, 6 vezes 10, 60, 6 vezes 11, 66, então tá fora. Então tá aí, gente, ó, acabei de circular os múltiplos de 6. Determine os 5 primeiros múltiplos de 3, de 7 e de 14. Ora, para eu determinar os múltiplos, eu vou precisar pegar cada um desses aqui e multiplicar pelos meus números naturais, não é isso? Que seria o quê? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Colocar umas reticências aqui. Podemos fazer então? Vamos pegar os múltiplos de 3. Ficaria assim: 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 15 igual a 15, 3 vezes 5 igual a 15. 1, 2, 3, 4, 5, já passou um aqui, né, gente? Vamos tirar aqui para não atrapalhar. Essa sequência também, você consegue observar que ela é uma sequência finita, porque ele pediu os 5 primeiros. E aqui nós temos também os múltiplos de quem? De 7. Então seria assim: 0, 7, 14, 21 e 28. 1, 2, 3, 4 e 5. E os do número 14. Nós temos, seria 0, 14, 28, tá? Aí eu tenho que fazer vezes 0, 1, 2. Aí você tem que fazer 14 vezes 3, que vai dar 42. E depois você tem que fazer 14 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 56. Aí a gente para aqui. Por quê? Porque eu só quero os 5 primeiros múltiplos de cada um desses números aqui. Qual é o número natural que, dividido por 5, resulta em 3 e deixa resto 1? Bom, existe o número que, dividido por quanto? Por 5, resulta em 3 e deixa o resto 1. Aqui eu posso utilizar aquele, né, a prova dos 9, tá? Ou seja, dividendo, divisor, vezes o quociente mais o resto. Então, o dividendo que eu estou procurando aqui seria o 3 vezes 5 somado com o resto que vale 1. Eu coloquei invertido aqui, tá, gente? Vou fazer de novo, ó. É o D, que seria 5, vezes o quociente, que é 3, somado com 1. Não vai fazer muito, não faz diferença nenhuma não, porque existe a propriedade comutativa aqui. Então, D vai ser igual, 5 vezes 3, 15, 15 mais 1, 16. Quer verificar? 16 dividido por 5. 16 dividido por 5 é 3, 3 vezes 5 é 15, 16 menos 15 é igual a 1. Complete as sequências a seguir. Vamos ver de quanto em quanto que vai andando essas coisas aqui?
6, 11, 21. Está indo de quanto em quanto, gente? Você percebe que está indo de 5 em 5? 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mais 5, 16. 16 mais 5, 21. 21 mais 5, 26. 26 mais 5, 31. 31 mais 5, 36. Aqui está andando de quanto em quanto? De 5 em 5 também, não é isso? 12 mais 5, 17. 17 mais 5, 22. 22 mais 5, 27. 27 mais 5, 32. 32 mais 5, 37. 37 mais 5, 42. E essa aqui está indo de 7 em 7, não é isso? 10, 17, 24, 31. 10 mais 7, 17. 17 mais 7, 24. 24 mais 7, 31. 31 mais 7, 38. 38 mais 7, 45. 45 mais 7, 52. Fechou? Observando a sequência 6, 11, 16, 21 e 26, podemos afirmar que todos os seus elementos são múltiplos de 6? 6, 11, não são múltiplos de 6, tá? Os múltiplos de 6 seriam 0, 6, 12, não é isso? Múltiplos de 7 menos 1. Vamos ver quais são os múltiplos de 7. Quais são os múltiplos de 7? Seria assim, vamos começar do que não seja neutro, tá? Seria 7, 14, 21. Se você tira um aqui do jeito que ele está falando, vai dar 6, vai dar 13, vai dar 20. É a sequência? Não é, tá? Múltiplos de 5 mais 1. Vamos ver quais são os múltiplos de 5? Quais são os múltiplos de 5, diferentes de 0? Seria 5, 10, 15, 20, reticências. Mais 1, se você colocar mais 1 aqui, daria 6, 11, 16, 21, que é exatamente a sequência ali. Então, nós temos que a sequência 6, 11, 16, 21 e 26 são múltiplos de 5 somados com 1. Escreva a sequência dos 6 primeiros múltiplos de 7 adicionados a 2. Bom, quais são os múltiplos de 7? Primeiro eu vou fazer isso, tá? Então seria assim, 0, 7, 14, 21, 28, 1, 2, 3, 4, 28, 28, 35. É isso aí? Mas não é isso que eu quero, não. Porque ele está falando que eu quero adicionados a 2. Então, eu quero uma sequência dos 6 primeiros múltiplos de 7 adicionados a 2. Então, está aqui a sequência. 2, 9, 16, 23, 30 e 37. Ok? Viu a diferença? Esse aqui são os múltiplos de 7. E aqui a sequência dos números que são múltiplos de 7 adicionados a 2. Descubra a regularidade da sequência 4, 7, 10, 13, 16 e 19. Observando aqui, gente, eu vejo assim, ó, que caminha de 3 em quê? De 3 em 3. Não é isso aí? Então, eu observo que, tá? É como se fosse alguns múltiplos de 3. Olha aqui. Quais seriam os múltiplos de 3? Tá? Tirando o 0, seria o seguinte, ó. Seria 3, 6, 9, 12, depois seria o 15, depois seria o 18 e algumas reticências. Não é verdade? Tá? Agora, se você acrescentar uma unidade aqui, ó, vai ficar 4, vai ficar 7, vai ficar 10, fica 13, 16
e 19. Então, a regularidade aqui é a seguinte, são os múltiplos de 3 acrescidos de uma unidade. É o que você observa aqui, ó. Acrescentei uma unidade, acrescentei e vai ficar igualzinho ao que foi proposto ali. É isso que eu preciso fazer nesse exercício aqui. Uma sequência é dita recursiva ou recorrente quando determinado termo pode ser calculado em função de termos antecessores, tá? Por exemplo, a sequência 5, 9, 13, 17, sempre somamos 4 para obter o próximo termo. 5 mais 4, 9, 9 mais 4, 13, 3 mais 4, 17, tá? Os 3 pontinhos que aparecem no final da sequência são para indicar que essa sequência apresenta infinitos termos, tá? Neste outro exemplo aqui, a sequência 18, 15, 12, 9, 6, subtraímos 3 para obter o próximo termo. Olha, 18 menos 3, 15, menos 3, 12, 12 menos 3, 9, 9 menos 3, 6. Os 3 pontinhos não aparecem no final da sequência, indicando que essa sequência apresenta termos finitos. Ela tem um início e tem um fim. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na anterior. Olha aqui. Na anterior a gente tinha 5, 9, 13, 17 reticências, indicando que essa sequência é infinita, tá? Já nessa outra aqui, a gente não tem, tá? A gente não tem as reticências, indicando que essa sequência ela é finita. Tem início e tem fim. Temos também assim, tá? Outras sequências. Por exemplo, essa sequência aqui, 0, 2, 4, 6, 8 e reticências, não é isso? Essa é uma sequência dos números que são o quê? Sequência dos números pares. Temos também 1, 3, 5, 7, 9, 11, reticências. Essa aqui já é uma sequência dos números o quê? Ímpares, tá? Observe que a sequência dos números pares e a sequência dos números ímpares, elas continuam infinitamente. Então, tem essas reticências indicando aqui, tá? É claro que em determinados tipos de exercício, tá? A gente poderia falar assim, eu preciso determinar a sequência dos números primos menores do que 10. Não é isso? Mas o que são números primos? Vocês estão lembrados? Os números primos são aqueles números que apresentam 2 divisores. Então, nós teríamos, olha aqui, o 2, tá? Temos também o quê? O 3, temos o 5, temos o 7 e acabou, tá? Porque o próximo aqui, a gente fica com aquela tendência de escrever o 9, mas o 9 tem quantos divisores? 1, 3 e 9. Então, você tem essa sequência assim. Ou seja, tá? É uma sequência finita. Ela tem uma quantidade limitada de elementos, tá? Nós temos o 2, o 3, o 5 e o 7, tá? E assim sucessivamente, tá? Bom, o que nós aprendemos na aula de hoje? Basicamente, tá? Determinar um múltiplo de um número natural, representar uma sequência numérica. Então, nós apresentamos sequências numéricas das mais diversas formas, formada por múltiplos de um determinado número, tá? Identificar se a sequência é finita ou infinita, caracterizada pelas reticências, as sequências que são infinitas, tá? E os padrões de regularidades dessas sequências. Sequências numérica recursiva formada por múltiplos de um número natural. É isso aí, tá? Espero que vocês tenham aproveitado e não se esqueçam, em todos os momentos, gente, a tabuada, ela foi extremamente importante. Então, desde que a gente manteve aquele contato, eu falei da importância de você ter a tabuada na ponta da língua. Ela facilita e muito a sua vida escolar. Um abraço, até a próxima.